Você já ouviu falar que toda ação produz uma reação? Essa é uma ideia que deriva lá do princípio que a gente conhece como terceira lei de Newton, também princípio da ação e reação. É isso que você vai ver nesse vídeo que nós estamos elaborando aqui para ti. Ele tem esse tema, ó, princípio da ação e reação. É baseado aí numa habilidade do currículo paulista. Esta é a habilidade aí, elaborar explicações, previsões e cálculos a respeito dos movimentos de objetos na Terra, no Sistema Solar e no Universo, com base na análise das interações gravitacionais com ou sem uso de dispositivos e aplicativos digitais, como softwares, simulações e de realidade virtual, entre outros. Bom, essa é a habilidade que nós vamos trabalhar aqui, que a gente vai discutir nesse vídeo, tá ok? Bom, como eu te disse, esse princípio da ação e reação também é conhecido como leis de Newton. É uma das leis de Newton, essa é a terceira lei de Newton, que Newton compôs aí para se referir aos movimentos, né? Então, a terceira lei de Newton, conhecida como lei da ação e reação. Aí a gente pode pôr uma descrição básica aí da lei, né? A toda ação há sempre uma reação, de modo que o par de forças, ação e reação, esse é o objeto de estudo, tá ok? Força de ação, e aí tem a reação, a força de reação, tem a mesma intensidade e direção, mas sentidos opostos. Você lembra a diferença entre direção e sentido? A direção você pode pensar vertical ou horizontal. Aí pensa, ó, na direção vertical, você pode ter o sentido para cima, sentido para baixo. Tá? E na direção horizontal, pode ser para frente, para trás, para um lado e para o outro, tá ok? Essa é a ideia de diferença de direção e sentido. Aí, a gente está dizendo para você que uma força de ação vai produzir uma força de reação de igual intensidade, de igual direção, se é horizontal, tem a outra força de reação horizontalmente, porém o sentido é oposto, né? Então, se você empurra para frente, a força de reação está empurrando para trás, tá ok? Bom, vamos observar isso aqui nessa imagem aí. Aqui tem um pequeno vídeo que ilustra esse princípio da ação e reação. Então, veja só, por exemplo, o pessoal que está aí no barco, ele está empurrando a água para trás. E aí, pensando no sentido do barco, o rio, ou a água, a represa, empurra o barco para frente. Vamos dar um replay aí de novo aí. Então, olha só. Então, o pessoal do barco empurra o barco para trás e empurra a água para trás. Aí a água reage e empurra o barco para frente. Essa é a ideia por trás do princípio de ação e reação, tá ok? Mas veja o seguinte, ó, a ação do pessoal aí do barco é empurrar a água para trás, né? Considerando aqui o sentido do barco. Agora veja que a reação da água está lá no outro corpo, no barco. Então aí eles empurram, a água empurra o barco para frente. Aí então isso explica por que o barco anda. É igual a gente andar, olha, por exemplo, a nossa ação, eu empurro a terra para trás. Tá ok? Essa é a minha ação, estou empurrando a terra para trás. A terra reage, só que a reação da terra está em mim, outro corpo. E aí a terra me empurra para frente e isso explica porque eu consigo caminhar. Tá ok? Essa é a ideia, então, do princípio da ação e reação. Aí eu tenho um desafio para você aqui. Veja que tem um pequeno vídeo aí, nessa imagem, e aí alguém acendeu aí, né, o pessoal da técnica aqui, ela tocou fogo nesse canhão, e aí o canhão vai disparar aí esse projétil. Ao disparar o projétil, eu te faço uma pergunta. Se a força de ação é igual à de reação, por que as forças não se anulam e o projétil e o canhão ficam parados aí no mesmo lugar, né? Podia, não é mesmo? Porque se a força de ação e de reação tem a mesma intensidade, tem a mesma direção e sentidos opostos, né? Então, já que é tudo o mesmo valor, o canhão podia empurrar o projétil empurrar o canhão, se anular as forças e ninguém sair do lugar, né? Então, dá uma pausa nesse vídeo, discute aí com seus amigos, e aí a gente volta aqui para a gente discutir isso, tá ok? Então, dá uma pausinha no vídeo e discute isso aí com seus colegas, a resposta para essa pergunta aí, enquanto você vê esse vídeo. Legal, hein? Você discutiu aí com seus amigos? Isso às vezes parece um pouco confuso, mas a palavra que vai ajudar você a desvincular aí, ou entender a resposta correta, é a palavra efeito. O efeito da ação do canhão sobre o projétil, quando há ali explosão ali, é empurrar o projétil para frente. O efeito
da reação do projétil sobre o canhão seria empurrar o canhão para trás. Ó, o efeito sobre o projétil se deslocou, não é mesmo? Mas não teve um efeito significativo sobre o canhão. Tá ok? Perceba uma coisa também. A força de ação está sobre o projétil. A força de reação do projétil está sobre o canhão. Tá ok? Então, os efeitos são diferentes e as forças de ação e reação agem em corpos diferentes. Tá ok? Então, é por isso que o canhão e o projétil não ficam parados, né? O projétil, como tem menos massa, o efeito sobre ele é ele se deslocar. O canhão, a estrutura, como tem mais massa, o efeito sobre ele talvez seja um leve tranquinho para trás, tá ok? Efeitos diferentes é a palavra aí. Bom, aí para você lembrar sobre isso, olha, eu tenho essa imagem que te ajuda, ó. As forças constituindo aí o par de ação e reação, elas têm a mesma direção, mesma intensidade, só que os sentidos são opostos. Ó, olha a força do garoto aí empurrando essa parede. Essa é a força de ação dele, tá vendo? Está indicada aí pela seta vermelha. Então, tem essa direção, esse sentido. Direção vertical, sentido para dentro da parede. Agora, olha que a parede reage. A parede reage empurrando o garoto para fora. Ok? Bom, agora vamos pensar no efeito. O efeito sobre a parede não foi nenhum, né? O efeito sobre o garoto, ele está até se deslocando um pouquinho, né? Efeitos diferentes. Lembra que o par ação e reação são sobre corpos diferentes, tá ok? O par ação e reação agem sobre corpos diferentes. E mais um detalhe aí que você precisa observar, né, que o tamanho da flecha, do vetor que indica a força, ele tem o mesmo tamanho. Ó, veja o tamanho da flecha vermelha, é o mesmo tamanho da flecha verde. Indica que a intensidade, então, das forças são iguais. Porém, estão aí em sentidos opostos. Uma está para frente, outra está para trás. Essa é a ideia da terceira lei de Newton. E essa terceira lei de Newton, eu vou deixar uma atividade de sugestão aqui, é o uso desse simulador, tá ok? Esse simulador pode ser utilizado para você aí discutir a força de ação, reação, empurrar esse balde, aí você vai ver esse movimento da água aí, e aí você vai poder discutir com o seu professor, com seus amigos de classe aí, né? Acesse o link desse simulador e discuta aí com seus amigos, onde que a gente pode ver o efeito da ação e reação usando esse simulador. Para agora, eu tenho mais uma atividade aí que eu gostaria de deixar para você, uma atividade de aprofundamento baseada no Enem, tá ok? Essa é a atividade, ó. Essa atividade baseada aí no Enem, né? Atividade de 2012, e ela vai discutir aí os pares de ação e reação. Eu vou pedir para você, então, novamente, dar uma pausa nesse vídeo, e aí depois você vem ver a resposta aqui comigo, tá ok? Então, uma pausinha aí e veja depois a resposta aqui. E aí, conseguiu discutir com seus amigos aí, com os professores? Eu tenho uma imagem com a resposta aqui, veja se a sua resposta coincide com a minha aqui. Isso, o item E é a resposta correta, né? Porque se você perceber, ó, qual argumento a mãe utilizará para apontar o erro interpretado pelo garoto? Você lembra que o garoto disse aí? Que ele não poderia puxar o móvel, pois a terceira lei de Newton define que se ele puxar o móvel puxará ele igualmente de volta. E assim ele não vai conseguir exercer uma força que possa colocá-lo em movimento. Ele usou a lei de Newton para não ajudar a mãe dele, né? Mas a mãe dele também fez as aulas de física, e aí ela respondeu com esse item E, né? O par de forças, ação e reação, não atua em um mesmo corpo. Ou seja, a ação dele é sobre o móvel, e a reação do móvel é sobre o garoto. Portanto, o móvel vai se deslocar sim, porque o efeito é diferente também. Tá ok? Bom, isso foi o que a gente tinha, então, para discutir aqui. Espero que você tenha gostado aí, né, de retomar aí, entender alguns pontos da terceira lei de Newton. E não deixe aí de, talvez, aí, discutir com seus amigos os exercícios propostos aí. Ok? Um abraço e até o próximo vídeo.